Sejam bem-vindos, meus amigos, na verdade, minhas amigas, né? Que só as mulheres aqui nesse curso. Sejam bem-vindas a mais esta quarta-feira do Instituto para a aula de Entendendo a Adoração no Templo com a irmã Simone Chagas. Para começar, eu vou pedir então para Stephanie, pode fazer oração para nós? Posso? Perfeito. Então, Muito obrigado, Stephanie. Irmã Simone, o tempo é seu. obrigado, Anderson. Só dividir aqui compartilhar minha tela. Quando aparecer para vocês me avisam. Apareceu. Já? Tá bom, então sejam bem-vindos a essa aula de hoje. É uma aula muito boa, tá bom? Vocês conseguem me ouvir? Parece que a minha imagem congelou. Estamos ouvindo, sim. A minha imagem aqui tinha congelado. Eu estou com problema com a minha internet, está muito lenta. Então, a aula de hoje é a criação e o templo. Então, para quem consegue ver aí, para quem apareceu aí, pode ler para nós, por favor. Aparecendo para vocês? Sim, irmã. É para ler? Pode ler para mim, por favor. Por maior que seja o planeta Terra, ele é apenas uma parte de algo muito maior, o grande plano de Deus. Resumindo de maneira simplificada, a Terra foi criada para que as famílias existissem. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, o tema da nossa aula de hoje é a criação e o templo, e lições do Éden. Então, a gente vai falar hoje sobre a criação do templo, tá bom? Então, para começar, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que o Anderson pediu para o Anderson passar para nós. Pode ser, Anderson? Deixa eu fechar aqui minha tela. Pode ser, sim. Da criação, é? Da criação, com o presidente Nelson. Ok, Jô. Só um minutinho. Estão vendo aí minha tela? É difícil para a mente mortal compreender a grandeza da criação. É muito mais fácil pensarmos em comida e muita diversão. Mas gostaria de forçar nossa mente a pensar em coisas que estão além daquilo que é fácil aprender. A criação do homem e da mulher foi maravilhosa e grandiosa. Assim como a criação da terra, como sua habitação na mortalidade. Cada fase da criação foi muito bem planejada antes de ser executada.
As Escrituras nos dizem que o Senhor Deus criou todas as coisas espiritualmente antes que elas existissem fisicamente na face da terra. A criação física foi dividida em períodos de tempo bem ordenados. Em Gênesis e Moisés, esses períodos são chamados de dias. Mas no livro de Abraão, cada período é chamado de tempo. Quer receba o nome de dia, tempo ou era. Cada fase foi um período entre dois acontecimentos identificáveis. Uma divisão da eternidade. O período 1 incluía a criação do céu atmosférico e da terra física, terminando com o surgimento da luz e das trevas. No período 2, as águas foram divididas entre a terra e o céu atmosférico. Foram tomadas providências para que as nuvens e a chuva dessem vida a tudo que mais tarde habitaria a face da terra. No período 3, teve início a vida vegetal. A terra foi organizada para que produzisse relva, ervas, árvores e vegetação, cada qual produzindo as próprias sementes. O período 4 foi de maior desenvolvimento. As luzes da expansão do céu foram organizadas para ver estações e outros meios de medir o tempo. Durante esse período, o Sol, a Lua, as estrelas e a Terra foram postos na devida relação uns com os outros. A vasta reserva de hidrogênio do Sol seria uma imensa fornalha para prover luz e calor para a Terra e a vida que nela existisse. No período 5, os peixes, as aves e toda criatura vivente foram criados para ser fecundos e capazes de se multiplicar no mar e na terra, cada qual segundo sua espécie. No 6º período, a criação da vida continuou. As bestas da terra foram criadas segundo sua espécie. O gado e tudo que rasteja sobre a terra, também segundo sua espécie. Então os deuses se reuniram em conselho e disseram: desçamos e formemos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. Então os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, o homem e a mulher. Assim foram criados Adão e Eva. E eles foram abençoados para serem frutíferos e se multiplicar e encher a terra, subjugando-a e tendo domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. O 7º período foi designado como um tempo de descanso. Testifico que a terra e toda a vida que nela existe são de origem divina. A criação não ocorreu por acaso. Ela não foi feita do nada. E não é por mero acaso que a mente e as mãos humanas são capazes de fazer prédios ou computadores. Foi Deus quem nos fez, não nos criamos a nós mesmos, somos o seu povo. A própria criação testifica a existência de um Criador. Por maior que seja o planeta Terra, ele é apenas uma parte de algo muito maior. O grande plano de Deus. Portanto, resumindo, a Terra foi criada para que as famílias existissem. Muito bem. Obrigado, Anderson, pelo vídeo. Agora eu quero ouvir de vocês aí, alunos. Quero ver de vocês o que vocês entenderam desse vídeo aí. O que esse vídeo passa para nós? O que vocês lembram de que ao assistir esse vídeo? Me falem aí, quero ouvir vocês. O que vocês acharam do vídeo? Irmã, eu achei interessante que ele foi falando, né,
períodos da criação de uma maneira diferente. Achei bem legal. E ele termina falando que tudo isso que ele falou nos 5 minutos de vídeo foi feito para as famílias, para que as famílias existissem. Então, às vezes a gente ouve falar tanto e às vezes é tanta coisa sobre a criação, sobre tudo que foi criado, sobre tudo que temos, que a gente não consegue juntar na nossa cabeça. Mas esse vídeo bem curto, ele foi bem sucinto em cada coisa, para que nós possamos entender que tudo que temos, tudo que foi criado é por causa das famílias, né? O plano do Senhor é para que as famílias sejam eternas. Então, acho que dá pra gente imaginar a grandiosidade de tudo isso, né? Cada coisinha, tudo foi pensado, planejado e feito para as famílias, para que a gente pudesse ter sucesso aqui mesmo em meio aos desafios. Isso é muito legal. Muito obrigado, Alessandra. Exatamente isso, né? A gente pode ver essa grandiosidade. Alguém mais tem algum comentário a fazer do vídeo? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Stephanie, Jéssica, Carolina, Jamile, tem alguma coisa a comentar em relação a esse vídeo que a gente acabou de ver? Ok. É um vídeo muito interessante, como que começou na história, nossa história na Terra, né? Que Deus fez cada detalhe, assim, nos mínimos detalhes. Muito bonito. Muito obrigado, Stephanie. O presidente Nelson, ele falou em relação, ele disse que os eventos que fazem parte do plano de salvação são apresentados, eles são apresentados no templo e eles incluem desde a criação, a queda de Adão e Eva, até a expiação de Jesus Cristo, a apostasia, a restauração. Então, o presidente Nelson falou que nós podemos ver isso no templo, né? E eu vou novamente compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam ler uma citaçãozinha. Quando aparecer para vocês, me falem. Apareceu. Quem pode ler para nós? Eu posso ler. Por favor. Posso? Pode, por favor. O templo é construído de modo a representar os princípios organizadores do universo. É a escola na qual os mortais aprendem sobre essas coisas. O templo da Terra está no meio de tudo, em torno do qual revolvem todos os movimentos celestes, o nó que une a Terra e o céu. Assim, o templo tem o poder de gravar em nosso coração as leis naturais de Deus, referentes ao casamento e à vida em família. Pronto, muito obrigada, Jamile. E aí, o que essa citação tem a ver com o vídeo que a gente acabou de assistir? O que eu entendi a respeito da citação, né, é que o templo é uma forma de unir, né, as coisas da terra com as coisas que são eternas, as coisas do Senhor. E aí, naquele vídeo, ele fala muito a respeito do propósito, né, e tudo que foi criado com um planejamento, com um objetivo, com um propósito. E aí está falando na citação que o templo é a escola, né, onde a gente aprende a respeito dessas coisas eternas, né, o propósito de tudo. Obrigado, Jamile. Exatamente isso, né? Então, o vídeo, ele nos mostra, é algo que a gente vê também quando a gente vai no templo, na sessão de investidura, a gente também
tenho o privilégio de aprender um pouquinho sobre a criação e o plano de salvação do Pai Celestial para nós, né? Quem pode ler essa outra citação aqui? É difícil para a mente mortal compreender a grandiosidade da criação. É muito mais fácil para nós pensarmos em coisas boas para comer ou divertidas para fazer. Mas eu gostaria de forçar nossa mente a pensar em coisas que estão além daquilo que nos é fácil apreender. A criação do homem e da mulher foi algo maravilhoso e grandioso. O mesmo pode ser dito da criação da terra, como sua habitação na mortalidade. Toda a criação foi planejada por Deus. Um conselho foi convocado nos céus, do qual todos participamos. Nesse conselho, o Pai Celestial anunciou seu plano divino. Ele também é chamado de plano de felicidade, plano de salvação, plano de redenção, plano de restauração, plano de misericórdia, plano de libertação e evangelho eterno. O propósito do plano é proporcionar aos filhos espirituais de Deus o progresso em direção à exaltação eterna. Muito bem, Alessandra. E aí, Alessandra, essa citação aí, como é que você se sentiu ao ler essa citação? O que é que ela te passa? Muita informação. Logo no início ele fala como é difícil para nós compreendermos toda essa grandiosidade do plano da criação em si. Então, com algumas frases, dá para ver que temos tantas coisas ainda para aprender. E nós não vamos aprender tudo aqui, saber tudo aqui. Mas acho que o que eu tirei para mim dessa citação é buscar aprender o máximo que eu puder sobre a criação, sobre o plano de salvação, que ele fala muitos nomes que foi dado, até os nomes têm significados, né? Então, se a gente pesquisar pelos nomes, a gente vai aprender ainda muito mais. Então, tem muitas e muitas coisas para aprender. Foi isso que eu tirei daqui. Muito obrigado, Alessandra. E isso me fez lembrar quando nós vamos ao templo, né? E a cada sessão que a gente vai, a gente aprende uma coisa nova. Não sei se acontece isso com vocês, mas cada sessão de vestidura que a gente vai tem um aprendizado novo em algo novo, né, para se aprender. Que experiência vocês tiveram com o templo que tem tudo a ver com o vídeo que a gente viu, com as citações que a gente viu? Quais foram os sentimentos de vocês em relação a isso dentro do templo? Quero ouvir vocês, meninas. Eu não estou vendo nenhum rapaz, então posso falar meninas, né? Porque não consigo ver nenhum. Se tiver algum, me corrijam, por favor. E aí, qual o sentimento de vocês no templo em uma sessão de investidura? O que é que vocês podem aprender? Nessa última mudança que teve com relação à investidura, eu fiquei muito encantada porque tinha muitas coisas, novas falas, né? Então, muitas coisas que eu queria entender melhor. Eu falei, nossa, tem muita coisa para aprender aqui. E cada vez que eu ia, a gente não consegue absorver tudo, né? Não tem como, mas eu tava tentando, ao mesmo tempo que eu tava assistindo e analisando, só que enquanto eu tava analisando uma coisa, já falava outra coisa interessante, então eu tava, minha nossa, não vou conseguir. E porque a gente aprende de pouquinho em pouquinho, né? Então eu comecei a, não, vou tentar analisar as coisas com mais calma. A investidura tá aí, o tempo tá aqui é para eu estar vindo sempre, né? Então eu não preciso tentar entender tudo em uma sessão. Então eu tento agora prestar bem atenção e se tem alguma coisa que me chame a atenção, alguma coisa que vem à minha mente, eu começo a pensar, a aprender com ela. Não fico mais agoniada de acompanhar tudo, entender tudo, porque
já entendi que não é assim. Mas eu adoro quando acontecem mudanças, porque com essa última mudança que teve, eu sinto que eu já sentia que tinha muitas coisas para aprender. Agora, muito mais. Acho que uma linha, uma frase, tem anos de aprendizado ali. Então, eu tô bem feliz porque agora eu posso buscar mais, eu posso aprender mais, eu tenho muitas coisas para estudar, com relação a que eu ouvi, que eu senti lá no templo. Muito bem, Alessandra, é exatamente isso que eu gostaria que vocês aprendessem hoje, que nós não precisamos ter pressa, nós precisamos aprender aos poucos. Eu não sei se todas vocês já fizeram investidura, tem alguém que ainda não fez investidura aí? Pode falar para nós se tem alguém que não tem investidura ainda? Eu ainda não fiz a investidura. Eu também Eu não. também. Ah, que bom, então tem bastante gente. Olha só, há um conselho para vocês, meninas, quando forem fazer a investidura de vocês. Cheguem no horário que for marcado para vocês. É muito importante isso, para que vocês assistam as palestras que vocês vão ter antes. Tem toda uma preparação para que vocês possam compreender o que vocês vão ver no templo. Eu lembro da minha investidura, quando eu fiz alguns anos atrás, no Templo de São Paulo. Eu fiquei muito nervosa, eu chorei muito, muito, muito. Eu não conseguia aprender nada naquele primeiro momento, porque eu estava muito. Era um espírito muito forte, era algo muito maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para vocês, aproveitem esse momento. Se vocês que já têm investidura, se você for convidada para acompanhar alguma irmã para fazer sua investidura, esteja com ela no horário. Isso é muito importante. Ajude a cumprir os horários para que elas possam aprender. E não se preocupem, vocês não vão aprender tudo no primeiro momento, né? Vocês só vão aprender com a frequência ao templo, aos poucos. Como a irmã acabou de falar, a Alessandra acabou de falar, a gente não precisa ter pressa, a gente vai subindo um degrau de cada vez para poder aprender, tá bom? Aí agora, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Alguma pergunta? Stephanie, teu microfone está aberto. Desculpa. Não, eu pensei que você queria falar alguma coisa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu coloquei aqui algumas salas de investidura, né? Em alguns lugares. Acho que essa aqui é a nossa. Não sei ao certo. Mas aqui são algumas salas de investidura, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Quem pode ler essa citação? Eu posso, irmão. Uma ordenança recebida no templo se chama investidura. A palavra investidura significa dádiva. E a investidura do templo é realmente uma dádiva de Deus. A ordenança consiste de uma série de instruções e inclui o convênio de a pessoa viver em retidão e seguir as exigências do Evangelho. A investidura se concentra no Salvador, em seu papel no plano do Pai Celestial e no compromisso pessoal de cada membro em segui-lo. Bem, obrigado, Jamile. Então, é exatamente isso. A ordenança recebida no templo é a investidura. E eu achei muito legal essa frase que ele diz, que significa uma dádiva de Deus. Então, realmente é uma dádiva. Quando vocês puderem ir ao templo, quem já vai ao templo sabe do que eu estou falando, né? Que realmente a investidura é algo maravilhoso e que nós precisamos nos preparar. Na aula passada, nós aprendemos que
nós não podemos esperar muito para receber a nossa investidura. A gente viu um caso, a gente ouviu a irmã falando em relação à investidura própria dela. Às vezes a gente, não, eu só vou fazer minha investidura quando eu for selar. Só que aí tem algumas coisas que precisam ser resolvidas e demora um pouco. Então, o conselho do presidente para nós é: não esperem muito. Procurem organizar a vida de vocês e façam a sua investidura, né? Não deixe passar muito tempo. Tem algumas irmãs ou irmãos que passam 1 ano, 2 anos esperando a esposa para que a esposa se prepare, ou a irmã esperando o marido para que o marido se prepare. Então, ele fala para que não possamos esperar muito tempo para isso, que possamos procurar fazer a nossa investidura. Tá bom? Dúvidas, comentários, perguntas? Com quanto tempo de membro pode fazer? Depois de 1 ano. Depois de 1 ano de membro. Quem pode ler essa outra citação? Consegue ler, Jéssica, essa citação aí para gente? É porque eu estou um pouco ocupada agora, estou trabalhando e tô ouvindo, entendeu? Tá bom. Quem Perdão. pode? Não tem problema. Pode, Carol. Carolina, pode ler para nós? Letícia. Eu posso ler. Ok, pode ler para a gente, por favor. O presidente Gordon B. Hinckley disse que o templo torna-se uma escola de instrução nas sublimes e sagradas coisas de Deus. Aqui é delineado o plano de um pai amoroso em benefício... Peraí que eu me perdi. Aqui é delineado o plano de um pai amoroso em benefício de seus filhos de todas as gerações. Aqui é esboçada a odisseia da jornada eterna do homem, desde a existência pré-mortal, passando por esta vida e seguindo para a vida futura. Grandes verdades fundamentais são ensinadas com clareza e simplicidade, podendo ser entendidas por todos. E aí, o que a gente pode tirar dessa citação do presidente Gordon B. Hinckley? O que nós podemos tirar? É interessante que ele fala que lá é um local primordial, né, para a gente entender o plano do Pai Celestial com mais clareza e simplicidade. Então, quando a gente é ensinado pelos missionários, a gente aprende algo bem básico mesmo, mas lá a gente entende de forma mais completa os detalhes, digamos, do plano do Senhor para nós. E é verdade mesmo isso, porque eu lembro quando eu entrei no templo a primeira vez, e eu fui na sessão de investidura, né? Quando foi a primeira vez foi para fazer investidura quando eu estava na missão ainda. E eu lembro que foi muito especial. Nossa, eu chorei horrores, desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí, porque eu lembro do sentimento que eu tive, porque muitas vezes eu deixei de ir no templo por levar ao extremo do quanto aquele local é sagrado. Não que eu não leve hoje em dia, mas que qualquer coisinha para mim era motivo de não entrar no templo. Então, hoje em dia, eu entendo melhor a importância disso. E eu lembro que quando eu entrei, a pergunta que eu mais me fiz foi: por que eu não vim antes aqui? E é maravilhoso quando a gente aprende os detalhes do plano. Isso faz toda a diferença. Eu hoje em dia entendo também por que os líderes eles se esforçam tanto para que os filhos do Senhor possam estar lá, para que eles possam aprender mais e ser de lá dentro, porque tem coisas que o templo proporciona para a gente de uma maneira tão intensa que tem a capacidade de despertar em nós o nosso melhor e o desejo de viver aquilo de maneira mais profunda. Muito bem, obrigado, Letícia. A Letícia estava falando, estava lembrando aqui do que aconteceu ontem, né? E hoje, na devocional de missionários,
os missionários estavam falando, são de outros estados, estavam falando, fazendo uma comparação, né? Que realmente está muito próximo. Nós estamos, como as pessoas sempre falam, no fim dos tempos, né? Mas está muito perto da segunda vinda de Cristo. E isso nos faz pensar, será que nós vamos estar preparados? Né? E uma das coisas que foi colocado foi, eu não tinha atentado para isso, mas claro que eu percebi, senti na hora a falta, né? O tempo que nós ficamos sem energia. Será que o meu celular estava carregado? Será que eu tinha uma bateria reserva? Né? E essas coisas. A preocupação que será que eu tinha água na caixa, água armazenada? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas estavam com a sua caixa d'água vazia, e é um reservatório de água, no caso de faltar água, esqueceram de encher a caixa e faltou energia e faltou logo a água, e muitas pessoas ficaram sem, né? Mas isso nos faz ver que quando Cristo vier, muitas coisas irão acontecer. Será que nós estamos preparados? Né? Eu vi a Letícia falando da nossa preparação para o templo, a nossa preocupação, a preocupação dos líderes hoje para que todos possam fazer sua investidura. Eu achei muito interessante que o presidente falando em relação a isso, né, para que a gente seria muito importante que a investidura fosse feita no selamento, mas nós não podemos e nem devemos ficar protelando. Se a gente vê que vai ser por um período muito longo, que a gente possa fazer a nossa investidura, ser revestido desse poder do alto, né? E eu sei que realmente essas instruções elas são sagradas. Eu vi a experiência da Letícia, né? Quando ela entrou para fazer a investidura dela. Então, essas coisas nos levam, o que está acontecendo ao nosso redor, às vezes a gente não percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mostrando que a obra está sendo acelerada, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Uma outra citação aí, quem pode ler? Eu posso ler. Por favor. A queda. Adão e Eva foram escolhidos para ser os primeiros filhos do Pai Celestial, que viriam à Terra e foram colocados no Jardim do Éden. Naquela época, o corpo que possuíam não era mortal. Adão e Eva decidiram comer do fruto que Deus lhes havia proibido. Como resultado, foram afastados da presença de Deus. Essa separação chama-se morte espiritual. Eles tornaram-se mortais, ou seja, o corpo físico que possuíam tornou-se sujeito à morte. Tornaram-se também capazes de gerar filhos. A mudança para a condição mortal é denominada a queda. Muito bem, muito obrigado. Algo interessante aí, o presidente Nelson, ele ensinou que as ordenanças e os convênios do templo são antigos. O Senhor instruiu Adão e Eva a orar, fazer convênios e oferecer sacrifícios. De fato, ele disse que sempre que o Senhor teve um povo na terra que obedecer a sua palavra, eles receberam a ordem de construir templos. Então, ele fala um pouquinho aqui que o Senhor sempre deu essa ordem, né? E ele faz uma comparação de quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles logo construíram um altar, para que eles oferecessem, fizessem uma oferta ao Senhor, orassem ao Senhor. E uma das coisas que nós podemos aprender com esse exemplo de Adão e Eva é a obediência, né? Eles fizeram o altar e eles oravam ao Senhor, e o anjo perguntou para eles por que eles estavam fazendo aquilo, e a resposta de Adão foi... Qual foi? Quem sabe dizer qual foi a resposta de Adão para o anjo? Não sei, Adão... é certo que o Senhor me mandou. Não sei, é certo que o Senhor me mandou. Isso aí faz a gente... O que essa frase nos ensina, Alessandra? O que é que nós podemos aprender com essa frase
que Adão respondeu ao anjo? Toda vez que eu ouço isso, eu fico pensando que para ele é importante que ele acreditava no Senhor, né? Que ele guiava ele. Então, o que o Senhor mandou, ele faria. O que o Senhor mandava, ele iria fazer. Não, não importava o motivo. Se o Senhor não quisesse dizer, ele iria fazer. Então, mostra a fidelidade deles, né? Como eles eram fiéis ao Senhor de fazer, estar disposto a fazer tudo o que o Senhor queria que eles fizessem. Eu amo muito essa pequena conversa. Acho que tem muitas coisas que podemos aprender dela. E a minha pergunta para vocês é: e aí? E nós? O que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa obediência ao Senhor? Será que a gente ainda murmura? Ah, não, mas eu? Por que tem que ser eu? Né? Por que eu? Por que algum chamado? Ah, mas eu não vou fazer, ou então eu não quero fazer, ou eu acho que não me sinto capaz. Né? E algumas vezes a gente ainda fica perguntando por que as coisas acontecerem, né? E Adão, ele simplesmente fazia, né? Obedecia. Então, o presidente, ele fala, o presidente Nelson, ele diz que no templo, na sessão de investidura, quando nós vamos fazer a nossa investidura, nós fazemos convênio de cumprir as seguintes leis. E ele diz algumas leis aqui que nós cumprimos quando nós fazemos a nossa investidura. A primeira lei é a lei da obediência, né? Que nós vimos que acabamos de falar e acabamos de ler aqui em relação a isso. Então, a lei de obediência que inclui o esforço para guardar os mandamentos de Deus. Né? Eu acho que foi a Letícia que comentou agora há pouco, que às vezes a gente tem uma ideia errônea que a gente precisa ser 100% correto para poder entrar no templo. E o Senhor lhe deixa claro que lá não é um lugar de pessoas 100% correta, mas pessoas que estão buscando ser melhor a cada dia. Algumas coisas, nós vamos cometer erros sempre. Todos os dias nós cometemos falhas, nós erramos, nós pecamos, nós fazemos algo de errado. E algumas vezes nós nos entristecemos muito. E algumas vezes o inimigo, Lúcifer, ele tenta colocar na nossa cabeça o seguinte: não, você não é digno de estar naquele lugar. Né? E a gente fica com esse pensamento e acaba se afastando do templo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o templo ele nos ajuda a perceber os nossos erros e buscar melhorar a cada dia, a ser obediente às ordens e aos mandamentos do Senhor, nos esforçar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil guardar os mandamentos do Senhor, né? Mas eu sei também que é possível. Eu sei que o Senhor ele nunca vai dar ordem ao Filho do Homem sem antes ele preparar um caminho para que essa sua ordem seja cumprida. Então, na nossa vida, nós vamos encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, mas, porém, nós vamos poder contar com a ajuda do Senhor para isso, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Essa é a primeira lei que a gente recebe quando a gente faz a nossa investidura, tá bom? A segunda eu queria falar uma coisa sobre isso. Pode falar, Letícia. É uma coisa interessante que eu até recomendo, né, que é uma coisa que eu comecei a fazer desde quando eu fui no templo, né, sobre essa questão das leis que a gente recebe. Eu comecei a fazer uma associação sobre a sequência que elas seguem, né? Porque a gente entende que tudo tem um porquê. E eu gosto muito desses detalhes, né? Então eu sempre fiquei me perguntando por que essa sequência? Por que a obediência é a primeira lei? E isso sempre me remeteu a um discurso que eu lia muito quando eu estava na missão, que era aquele missionário consagrado, né? Então, esse discurso ele fala sobre 7 coisas que a gente tem que colocar no altar do sacrifício, né, para sermos missionários consagrados. E uma dessas coisas era a desobediência. E é interessante que a obediência ela é a primeira justamente pelo fato de que se a gente for capaz de abrir mão da nossa vontade para fazer do Senhor, a gente vai ser capaz de seguir todas as outras, né? Então, se a gente for parar para fazer uma analogia de cada uma das leis, o Senhor começa transformando o nosso coração. É uma mudança que vai acontecer
de dentro para fora. É só a gente associar uma à outra. Então, o Senhor ele começa a trabalhar de dentro, né? Que é mudando a nossa natureza através da obediência, não somente o nosso comportamento. E pouco a pouco a gente vai deixando de seguir alguns hábitos, alguns desejos que não estão ligados, né, com aquilo que ele deseja para nós. E é muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque quando a gente vai criar as nossas metas, né, a gente começa a perceber como isso tem um efeito maior, não só na nossa vida, como na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigada, Letícia. É exatamente isso, né? A gente procura, com essa lei da obediência, é a primeira lei, porque às vezes eu fico pensando, né? Tem coisas tão pequenininhas que a gente esquece de obedecer, como o Senhor pede para que a gente ore todos os dias, que a gente lê as escrituras. Eu sei que não é fácil, mas se nós colocarmos uma rotina e colocamos, olha, todo dia, 9 horas, eu vou ler um pouquinho, né? Hoje, até lavando louça, a gente pode ouvir, né, as escrituras, estudar um pouquinho das escrituras. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer desde bem pequeno, né? Umas coisas bem pequenas, como ler, orar, né? Essas coisas, tá bom? O segundo é a lei do sacrifício, que significa fazer tudo o que pudermos para apoiar a obra do Senhor e nos arrepender com o coração aquebrantado e o espírito contrito. E aí, essa lei do sacrifício significa fazer tudo o que pudermos para apoiar a obra do Senhor. Como é que eu estou? Como é que eu estou apoiando a obra do Senhor? Será que eu estou apoiando a presidente da Sociedade de Socorro fazendo a minha ministração? Será que eu estou apoiando o bispo com o meu chamado? Como que eu estou me sacrificando? Será que eu tenho sacrificado um tempo para ir para a aula do Instituto? Será que eu tenho sacrificado um tempo para ir ao templo do Senhor? Né? Eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar novamente, né? Eu lembro que quando o templo estava na parte de construção, já estava construído, mas ainda não estava na parte da visitação pública, não tinha sido dedicado. E eu lembro que as irmãs elas se reuniam todo sábado e faziam uma caminhada ao templo. Elas iam caminhando, se reuniam bem cedo no sábado e iam para o templo. E elas voltavam muito tarde, um sol quente, elas iam andando, passavam pelo meio do mato, e algumas vezes elas me convidavam, não, vamos lá. Eu falei, irmãs, eu não consigo, eu não sou fitness, eu não gosto de caminhar, não, e eu não vou fazer esse tipo de sacrifício agora, não, porque o sol é muito quente, não gosto muito de sol, e eu lembro que agora que o templo está pronto, né, a gente quase não vê ninguém no templo. Tem algumas sessões em que o templo está funcionando somente com oficiante. Isso é muito triste, né? Então, nós precisamos fazer um sacrifício hoje para estar na casa do Senhor, para estar todo domingo na igreja, para estar na aula do Instituto, né? Então, a nossa vida é uma vida de sacrifício. Então, a gente precisa fazer um sacrifício para poder ter a bênção do Senhor, né? O Senhor, ele faz uma promessa para nós, ele diz, eu, Senhor, sou obrigado quando fazes o que eu mando, mas quando não fazes, não tem obrigação nenhuma. Que a gente possa lembrar disso, tá bom? Algum comentário sobre a lei do sacrifício? Alguma pergunta? A outra lei, a lei do Evangelho. A lei do Evangelho, que é a lei maior que ele ensinou quando esteve na Terra. Então, essa é a lei maior, o Senhor ensinou o seu Evangelho para nós, né? E eu fiquei lembrando uma vez que postaram nas redes sociais uma foto linda de Jesus Cristo, né? E alguém falou, as pessoas ficaram prestando testemunho e falando dos seus sentimentos em relação a Cristo. Nossa, meu Salvador, como eu amo. E
é tudo para mim. E algumas frases assim, eu lembro que uma pessoa colocou assim: eu acho, eu amo. E essa foi a frase que ela colocou. E aí as pessoas foram lá e começaram a falar algumas coisas em relação à frase que ela falou. Como assim? Você não ama? Como assim tem dúvida de amar o Salvador? E foram várias críticas e perguntas. E aí eu fiquei analisando aquela resposta daquela pessoa e eu fiquei lembrando do que o Senhor falou, né? Se tu me amas, guarda os meus mandamentos, né? E eu falo assim, às vezes nós falamos que amamos o Senhor, mas nós não conseguimos pagar o dízimo, mas nós não conseguimos ir ao domingo na igreja, eu não consigo fazer minha administração, né? Então, a lei do Evangelho, o Senhor deu essa lei maior para nós, ensinando um pouco do seu amor e do seu propósito aqui na Terra, do nosso propósito aqui na Terra. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida? Quando foi que vocês viram essa lei do sacrifício, essa lei da obediência, a lei do evangelho na vida de vocês? Me contem uma experiência aí com essa lei. Quando foi que vocês viram isso acontecer na vida de vocês? E aí? O que vocês me dizem? Eu vou falar, então, mais algumas leis. Vocês vão pensando aí que daqui a pouco eu vou escolher uma de vocês aí para falar, tá bom? Então, a outra lei é a lei da castidade, o que significa que temos relação sexual somente apenas com as pessoas que estamos legal e legitimamente casados, de acordo com a lei de Deus. Então, a lei da castidade, ela é bem direta, né? Nós só podemos ter relação sexual com quem nós somos legitimamente casados. A lei da consagração, que significa dedicar todo o nosso tempo, nosso talento e tudo que o Senhor nos abençoou para edificar a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, essa lei da consagração é uma lei muito importante, é uma lei também muito difícil, porque o Senhor pede de nós tudo, nossos talentos, nossos dons, tudo que nós temos para a obra do Senhor. E ele diz que nós precisamos cumprir essas coisas. E aí, o que vocês me falam dessas leis aí? Qual é a dúvida? Qual a experiência que vocês têm em relação a uma dessas? Algum comentário? E, Simone, eu tenho uma dúvida sobre a lei da consagração. Então, hoje em dia a gente escuta muito que a gente está num período preparatório para realmente viver a lei da consagração, né? Que um dia a gente vai ter que consagrar tudo para a igreja. E, assim, a lei da consagração, a minha dúvida é que se a gente está nesse período preparatório, é possível que, nesse período preparatório, em alguns momentos da nossa vida, a gente já esteja vivendo essa lei da consagração totalmente? Sim, eu creio que sim. Por quê? Eu te diria. Porque algumas vezes nós sacrificamos o nosso tempo. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho. No período de casa aberta, muitos irmãos foram convocados para trabalharem e foram dias exaustivos. Era nosso tempo, nosso talento, nosso suor, né? E eu sei que muitos irmãos ali vinham do trabalho cansado, alguns só iam em casa rapidinho e tinham crianças pequenas, mas estavam lá dedicando todo o seu tempo. Então, alguns momentos nos vai ser pedido isso. Então, é uma resposta minha pessoal, né? Eu digo que sim, que nós, em alguns momentos, nós vivemos essa lei da consagração em nossa vida.
Respondeu? Sim, respondeu. Obrigada. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, alguma dúvida? Para nós terminarmos, a gente vai ler essa última citaçãozinha aqui. Quem pode ler aí para nós? Eu posso ler. Por favor. Frequência ao templo. Além de ser um lugar onde se realizam cerimônias sagradas do sacerdócio, o templo é um lugar de paz e revelação. É um lugar onde se pode receber orientação espiritual para tomar decisões ou lidar com preocupações. O Senhor abençoa aqueles que participam das ordenanças sagradas do templo, e as bênçãos que ele concede não se limitam ao período de tempo passado no templo. Aqueles que realizam o trabalho do templo serão abençoados em todos os aspectos da vida. Eles serão fortalecidos e refinados espiritualmente por meio do trabalho feito no templo. Bem, quer comentar alguma coisa, Stephanie, sobre essa citação que você acabou de ler? Que é uma bênção, né? Frequentar o templo. Seria muito bom se todo mundo pudesse frequentar com mais frequência, que vai abençoar muito a sua vida. Muito bem. Obrigada, Stephanie. Obrigado, pessoal. Obrigado, meninas. Tem alguém que quer falar? Algum comentário? Ouvi alguém falando? Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu sei que realmente essa frequência no templo, ela vai nos ajudar muito. Ela vai nos ajudar com nossos problemas espirituais, com nossos problemas financeiros, os nossos problemas familiares. O templo ele vai nos ajudar, ele vai curar nossas feridas, ele vai nos lapidar para que nós possamos voltar a viver novamente na presença do Pai Celestial. É tudo uma preparação para o presidente Nelson falou que ainda virão muitas coisas ruins. Então, eu acho que essa construção de templos é a gente um alívio, né? Porque nós podemos correr para o templo, né? Nós podemos receber a bênção do templo, de ter um templo em nossa cidade, tá bom? Então, eu gostaria de dizer que Deus, ele vive, que ele é o nosso Salvador e que nós precisamos nos esforçar para ir ao templo. Essa é a minha aula e meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Simone, pela aula. Muito obrigado pela participação de todas. E só para relembrar, aquelas que ainda não assinaram a lista de frequência está no chat. Tem um link no chat. É só clicar nele e preencher as informações. É bem rapidinho que preenche. Tá bom? Vamos lá. Gostaria então de uma voluntária para fazer a oração final para nós. Eu posso fazer. Perfeito, Letícia. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Boa meninas. noite. Boa noite. Boa noite.